das outras aulas. Vocês receberam? Todos foram comunicados via WebGIS? Receberam essas mensagens, esses slides? Professor, tá travando, tá? Reparei, caiu aqui para mim. Vou pedir para vocês me sinalizarem, porque às vezes para mim demora um pouco, tá? Para aparecer esse travamento. Então, se começar novamente, me avisem, por favor. Da última vez eu tive problemas, né, para fazer essa aula, o sinal ficou caindo e voltando. Qualquer coisa eu conecto aqui do meu celular para poder tentar melhorar. Bom, mas eu imagino que algumas pessoas confirmaram, né, aqui no chat o recebimento. Eu vou tentar mandar isso com um espaço mais curto entre a aula, a gravação e os slides, tá bom? Ah, professor, por que você não manda o slide com antecedência? Porque eu normalmente encaminho a aula que foi ministrada para vocês poderem revisar, e às vezes eu adapto o material do semestre anterior para esse semestre, né? Faço algumas alterações de coisas que eu acho que funcionaram melhor, algumas ideias que eu tenho. Então, por isso que eu não mando todo o conteúdo antecipadamente, porque eu mexo muito nesse conteúdo, né? Todos os semestres que eu ministrei aqui, eu sempre mexi nesse conteúdo para fazer algumas melhoras que eu acho, de coisas que eu achava que funcionariam melhor. Mas, se não houver nada aí que alguém queira tirar a dúvida, comentar, vamos iniciar aqui a nossa aula. Se tiver, eu já só estou com o monitor, então o chat não vai aparecer para mim. Qualquer coisa vocês podem chamar aí no microfone que eu interrompa a aula, tá bom? Então a gente vai fazer uma retomada rápida do que nós estudamos nas últimas aulas, apenas para refrescar a memória, e vamos continuar naquela revisão de conceitos da matéria de economia política, porque isso será essencial para o entendimento da análise econômica do direito. Então hoje ainda nós vamos fazer essa revisão de conteúdo, talvez na próxima aula a gente já consiga avançar para matérias da análise econômica do direito. Então, na aula passada, nós falamos, né, mais uma vez, sobre a análise econômica do direito e conceituamos a análise econômica do direito como a aplicação do instrumental analítico empírico da economia, especialmente dos métodos utilizados na microeconomia, para que a gente possa compreender e explicar as implicações do ordenamento jurídico. Ou seja, a análise econômica do direito nada mais é do que a utilização de métodos, teorias métodos econômicos, para uma melhor compreensão, para uma previsão do impacto do ordenamento jurídico. Ou seja, essa regra jurídica, essa jurisprudência, esse conjunto de regras sobre determinado assunto, por exemplo, direito contratual, qual é o impacto disso do ponto de vista dos métodos econômicos, né? Então a gente pega esse conceito, esse conhecimento econômico e aplica à realidade do direito. Ao fazer isso, nós tentamos responder duas perguntas, basicamente, né? Primeiro, a gente fazer um diagnóstico, né? Quais são as consequências da adoção desse determinado arcabouço jurídico? Quais são as consequências da adoção desse conjunto de regras para a sociedade? Será que isso está trazendo resultados positivos? Está trazendo resultados negativos? Está sendo indiferente, ou seja, não houve modificação perceptível na realidade a partir da adoção dessas regras ou da modificação, supressão das regras? E a partir desse diagnóstico, nós vamos tentar responder qual seria a melhor regra jurídica a ser adotada. Ou seja, qual seria a melhoria possível nesse arcabouço jurídico. Só que quando a gente fala de melhora, piora, isso envolve conceitos subjetivos. Bom, eu estou melhorando em relação a quê? Né? Então, se eu estou evoluindo, mas essa evolução pressupõe, né, um passo à frente. Mas esse passo à frente está conduzindo para onde? E de acordo com a ótica da análise econômica do direito, essa evolução, quer dizer, esse andamento para frente, significa que nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo em direção ao desenvolvimento econômico. Então, a análise econômica do direito, ela busca o desenvolvimento econômico que é medido
principalmente sob o ponto de vista da eficiência econômica, né? Então, eu já falei isso várias vezes. Quando nós estivermos falando de AED, nós estaremos falando de buscar eficiência econômica. Essa eficiência econômica tem a ver com o desenvolvimento, né, econômico, ou seja, com o fato de que nós estamos nos tornando mais ricos, mais prósperos enquanto sociedade, e isso tudo passa pelo entendimento de que, do ponto de vista da economia, essa eficiência econômica é uma medida adequada de bem-estar, ok? Ah, professor, por que a economia busca o enriquecimento? Por que a economia mira no desenvolvimento, né, econômico, de uma maior eficiência? Porque, na ótica da economia, a eficiência ela é uma boa medida do bem-estar. E quando eu falo bem-estar, que ela é uma boa medida do bem-estar, eu estou falando realmente desse bem-estar felicidade. Então, do ponto de vista da economia, a eficiência econômica, o aumento da riqueza, reflete uma melhoria no bem-estar, uma melhoria na satisfação das pessoas, uma melhoria na felicidade das pessoas. Então, do ponto de vista econômico, a eficiência reflete bem-estar, felicidade, ok? Então, tornar uma sociedade, tornar uma nação mais rica, significa, em última instância, tornar essa nação mais feliz, tornar essa sociedade, essa nação mais satisfeita. Por isso que a economia persegue essa eficiência econômica, por isso que a análise econômica do direito é uma tentativa de modular o direito em direção a uma maior eficiência econômica. E aí nós falamos um pouquinho sobre propriamente a economia. Nós conceituamos a economia como o estudo que as pessoas, o estudo das escolhas que as pessoas fazem a respeito de praticamente de tudo. E por que nós somos obrigados a escolher? Essa escolha decorre de um cenário que nós chamamos de escassez. Escassez significa falta, ok? Então, a escolha, ela é necessária porque nós vivemos num ambiente de escassez. Nós vivemos num ambiente de falta. Essa escassez, ela pode ser muito grande, então eu posso ter muita escassez, ou eu posso ter pouca escassez, né? Então, imaginem que isso aqui é escassez, essa reta é uma escassez de uma sociedade muito pobre e essa é de uma sociedade muito rica. Mas independentemente do nível de riqueza dessas duas sociedades, a escassez nunca será superada. Então, mesmo uma nação muito rica, ela não será absolutamente rica, próspera, no sentido de conseguir cumprir todas as necessidades e desejos das pessoas. Então, essa escassez, ela decorre do fato de que nós temos necessidades e desejos ilimitados, infinitos. Porém, nós vivemos num mundo de recursos finitos. Logo, nós precisamos dar a melhor destinação possível a esses recursos. Nós devemos tentar não desperdiçar recursos, nós devemos tomar decisões que nos tornem mais satisfeitos com o menor sacrifício possível, ok? Ou seja, a escassez significa a escolha decorre da escassez, e a escassez faz com que cada escolha seja um sacrifício. Então, se eu tomo uma decisão por A, eu poderia escolher entre A e B, eu estou sacrificando B. Nesse momento, eu estou sacrificando ver o jogo do Flamengo, por exemplo. Né? Desse mesmo exemplo, se eu não me engano, na aula passada, teve jogo do Flamengo também. Professor, licença. Pois não. Você falou que quando fosse falar era para interromper no áudio, certo? Pode falar. Percebi que eu não projetei o slide, né? Estou escrevendo no slide e vocês não estão vendo. Isso aí que a amiga perguntou agora. Eu não estava vendo o chat, que eu só tô com uma... Perdão, pessoal. Estou escrevendo aqui à toa.
Mas acho que, como é revisão, acho que não vai ser um problema tão grande. Eu vou pedir licença para não precisar voltar à explicação, porque é só uma revisão. Tá? E vou retomar daqui, eu estava escrevendo aqui, ó, nesse ponto. Então eu estava falando dos dois caminhos, o que eu rabisquei aqui era o caminho B. Tá? Então imagina que isso aqui é A de aula e aqui é o caminho do jogo do Flamengo. Né? Então eu sacrifiquei ver o jogo do Flamengo para poder dar aula. Né? Por que eu fiz isso? Porque simplesmente eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso do dinheiro da faculdade, porque me traz muita satisfação. O que importa é que eu fiz uma escolha. E eu só fiz essa escolha porque eu não poderia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu não tenho como... existe uma escassez de tempo que me obriga a escolher. Então, ainda que que nós tivéssemos toda a riqueza do mundo, ainda assim nós teríamos necessidade de escolher por conta da escassez do tempo. A gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria. Tá? A economia é justamente o estudo dessa escolha. Por que Igor escolheu dar aula e não assistir o jogo do Flamengo? Por que Igor colocou um peso maior em dar aula do que assistir ao jogo do Flamengo? Por que os alunos decidiram assistir a aula de casa? Qual foi o raciocínio que embasou essa decisão? Quais são os benefícios e custos que eles estão avaliando ao tomar essa decisão? Como nós podemos modificar essa decisão, modificando essa estrutura de incentivos? Isso é economia. Então, do ponto de vista econômico, nós poderíamos tentar atuar, por exemplo, para trazer mais alunos para a sala. Tá? Ou, se a sala estivesse muito cheia, nós poderíamos atuar no sentido contrário, de levar alunos para casa, porque a economia passa justamente pelo entendimento do que leva cada pessoa a escolher por um caminho e não por outro. Né? E aí, nós falamos nesse sentido de economia positiva e normativa. A economia positiva é a tentativa de entender, de explicar, descrever os fenômenos econômicos. Então, por que os alunos estão de casa? Né? Os alunos estão de casa porque eles veem, obviamente, mais benefício de estarem hoje, né, no ensino à distância do que no ensino presencial. E aí a gente tenta explicar isso, né? Isso é bom ou ruim? Bom, não sei, eu estou dando uma explicação. Né? Agora, como que a gente faz para mudar essa realidade? Isso tem a ver com a economia normativa, é a tentativa de prescrever uma solução. Então, se a gente entender que essa falta de presença é um problema, nós temos uma série de possibilidades para tentar modificar essa situação. Mas a partir do momento que eu tento modificar a realidade, a partir do momento que eu tento intervir na realidade, eu estou tratando de um aspecto da economia que é chamado de economia normativa, que é a partir do entendimento dos fatores que explicam aquele fenômeno econômico, eu tento de alguma forma manipular esses fatores, né? Eu proponho manipular esses fatores para chegar a um resultado desejável. Tá? Então, a economia positiva ela tenta explicar, tenta entender, descrever, prever os fenômenos econômicos, né? Ou seja, explicar o motivo daquelas escolhas, prever as consequências daquelas escolhas, mapear os fatores que levaram as pessoas a tomarem aquelas escolhas. Porém, a análise ela não envolve bom ou ruim, desejável e indesejável. É a vida como ela é. Então, a economia positiva é a vida como ela é. As pessoas mais novas, que acho que é praticamente todo mundo, antigamente tinha um quadro no Fantástico que é derivado de uma série de contos, colunas de jornal, de um escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues, chamado A Vida Como Ela É. Eu lembro quando era criança, eu ficava assustado, né? Como que a vida é trágica. Quando a gente é criança, a gente tem uma visão um pouco deturpada da vida, né? Normalmente a nossa vida é muito boa quando a gente é criança, né? Mesmo quando a gente tem uma infância um pouquinho mais limitada em termos materiais, né? Mas ainda assim é só diversão, a princípio, né? Na maioria das vezes. E existia esse quadro, A Vida Como Ela É. E a vida, às vezes, é trágica. A economia, quando ela está descrevendo o mundo, ela está dizendo como o mundo é. Não é que se ele é bom ou ruim, só estou explicando. Tá? E a partir daí, nós temos a economia normativa tentando formular soluções. É basicamente nesse aspecto que o direito reside também. Afinal de contas, o direito ele tenta influenciar a realidade. Mas ele só vai conseguir influenciar a realidade adequadamente se ele compreender adequadamente a realidade. Então, tanto o direito quanto a economia precisam entender os fenômenos econômicos
para que, de posse dessas informações, possam tentar buscar soluções. Porque se a gente não tem compreensão, né, do que causa uma situação A ou B, o que influencia uma situação A ou B, a gente não vai conseguir endereçar, né, uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, endereçar uma solução adequada. Então essa é a distinção entre economia positiva e normativa. E depois dessa distinção, já trazendo o termo direito para dentro da discussão, eu mencionei que, embora economia e direito tenham metodologias muito diferentes, embora economia e direito tenham abordagens diferentes da realidade, o direito e a economia, eles têm uma ligação que não pode ser quebrada, porque o direito, quando ele intervém na vida dos cidadãos, na vida pública, né, ou na vida privada, ele está colocando restrições, ele está colocando limitações, ele está às vezes colocando fatores de incentivo, né, a determinadas condutas. Então nós podemos falar de restrições ou encorajamento de determinadas condutas. E essas restrições, esses encorajamentos, eles funcionam como incentivos, influências que serão levadas em consideração pelos cidadãos ao tomarem suas decisões. Então, se o direito, vou dar um exemplo, né? Se a gente tem um problema muito grave de trânsito num determinado local, e a gente tem lá aquela pista dupla, né? Aí você tem aquela pista dupla, você tem uma multa de R$100 para quem descumprir. Pô, R$100, eu estou atrasado, se dane a multa, eu vou ultrapassar na faixa contínua. Aí o direito vai lá e aumenta para R$500. Aí a pessoa já presta atenção um pouquinho melhor, por R$500 já dói bastante no bolso. Então, talvez, né, vale a pena, talvez não. Se você coloca uma multa de R$2.000 e você ainda coloca um guarda a cada 50 metros olhando quem está cometendo essas infrações, bom, aí você levou o incentivo ou você levou um desincentivo a esse comportamento a um patamar tão alto que o benefício não compensa. É melhor eu me atrasar do que eu pagar R$2.000 de multa por conta de ultrapassar numa faixa contínua. Então vejam que esse exemplo banal, ele modifica completamente, né, a nossa tomada de decisão, a nossa escolha, certo? Se o direito ele cria uma estrutura jurídica que torne, por exemplo, o divórcio muito burocrático, ele provavelmente vai impedir muitas pessoas de se divorciarem. Porque a pessoa pensa, eu já vivo um inferno em casa, mas se eu for tentar me separar é outro inferno. Então é melhor ficar com um inferno só do que dois. Agora, se nós tornamos esse divórcio mais fácil, menos burocrático, mais barato, as pessoas vão tender a tomar decisões de se divorciarem mais facilmente, né? Então, se você modifica, por exemplo, as regras de divisão de bens, as regras de pensão, a maneira de formalizar um acordo de divórcio, enfim, toda vez que você modifica os incentivos, as influências do ambiente, e o direito faz muito isso, você está modificando a maneira pela qual as pessoas tomam suas decisões, você está modificando a economia, porque em última instância a economia tem a ver com as escolhas, a maneira pela qual as pessoas tomam suas decisões. E no encerramento da aula passada, para a gente finalizar também essa revisão, eu passei alguns princípios básicos de economia e a gente fez uma divisão de que nós tínhamos 4 princípios aqui que falavam de questões individuais e aqui nós tínhamos 4 princípios que falavam de questões sociais ou coletivas, né? Então nós falamos que as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam sacrifícios necessários ao tomar decisão. Então toda vez que eu tomo uma decisão, eu sacrifico alguma coisa. Falei agora há pouco, né, do jogo do Flamengo que eu não estou assistindo para dar aula. Eu falei que o custo de alguma coisa que nós escolhemos é justamente aquilo que eu abri mão, mais um pequeno adicional de satisfação, né? Então, quando as coisas estão muito próximas, é uma coisinha pequena, né, marginal, que me faz tomar uma decisão. E não faz sentido eu tomar uma decisão que me traga um benefício menor do que a outra decisão, que a gente chama de custo de oportunidade. Então, vamos a um exemplo aqui sei lá, uma decisão de consumo, né? Então, eu vou pagar R$120 numa roupa
que eu poderia comprar por R$ 50 me dando o mesmo benefício. Não faz sentido. É melhor, o meu custo de oportunidade está excedendo a minha decisão. Então é melhor eu comprar essa outra roupa aqui. Ou seja, nós tentamos tomar as melhores decisões possíveis e nós sempre ficamos entre uma ou outra. Eu dei esse exemplo, né? Eu poderia estar varrendo o chão, poderia estar pulando aqui sem parar, fazendo um exercício físico, um monte de coisa eu poderia estar fazendo. Mas nesse momento eu estaria vendo o jogo de futebol. Então, se eu estou aqui, eu estou abrindo mão de ver o jogo de futebol. Se por algum acaso esse jogo for muito mais valioso, não faz sentido eu estar fazendo outra coisa. Eu deveria estar assistindo esse futebol. Então, toda vez que eu faço um sacrifício, eu estou sacrificando duas coisas que são muito valiosas para mim, né? E aí eu só deveria sacrificar essa segunda coisa se realmente o benefício do que eu escolhi superar, né, o benefício que eu teria nessa segunda melhor decisão. Além disso, eu falei para vocês agora, na aula passada, que as pessoas reagem a incentivos. Então, quando eu modifico a realidade, eu modifico também a decisão das pessoas. Imaginem esse papo que a gente teve no início da aula, se eu falasse assim, olha, quem vier na próxima aula presencialmente vai ganhar 2 pontos. Provavelmente a gente teria uma sala bem cheia, talvez todo mundo viesse. Por quê? Porque eu mudei os incentivos. Agora, se eu falar, olha, pessoal, ninguém precisa frequentar a aula, vocês não precisam vir aqui, não precisam entregar trabalho, eu vou aprovar todo mundo. A aula que vem não tinha ninguém aqui assistindo a aula. Isso é racional, isso não é nada além de racionalidade, tá? O ser humano sempre faz isso. Benefício-custo, benefício-custo. Eu tomo minha decisão, certo? E essas decisões, como eu mencionei rapidamente aqui, elas são tomadas na margem. Quando eu estou tomando essa água, que está quase acabando, minha boca está ficando seca, eu estou tentando aqui coordenar a escassez de água, né? Estou tentando medir aqui, que está com pouca água nesse potinho aqui. Eu não tomo a decisão, eu vou tomar essa garrafa inteira, eu vou tomar só um ml. Não, eu tomo um pouco, aí me deu um pouco mais sede, eu tomo de novo. Então a gente vai avançando no nosso raciocínio aos poucos. Tá? O ser humano é assim, não é 880. Né? Eu não chego num bar e peço 5 pizzas de vez. Eu peço uma pizza, depois posso pedir uma outra, eventualmente pedir um tira-gosto. Né? Você não chega e pede 5, 10 pedidos de vez. Isso é normal na nossa vida. Nós evoluímos na margem, tá? Nós raciocinamos na margem. São sempre progressões que acontecem nas nossas decisões. E para conceitos coletivos, eu falei do padrão de vida, né? O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de gerar riquezas. O comércio pode ser bom para todos. Os mercados geralmente são a melhor forma de organizar a economia. E os governos, em determinados casos, podem melhorar os resultados do mercado numa situação que nós chamamos de falhas de mercado. Ou seja, os governos podem corrigir falhas de mercado, né? Então, essas lições básicas de economia, elas consolidam, basicamente, questões que hoje não há discussão, né? Pouquíssimos economistas discordariam de qualquer um desses postulados, né? Então, a teoria econômica, ela incorporou, óbvio que isso aqui eu estou colocando de uma maneira muito básica, né? Muitas dessas coisas estão embasadas, a maioria disso aí está embasada em modelo matemático, ou dados históricos, etc, etc. Mas, de forma geral, a gente está simplificando e colocando nessa tela coisas que a maioria esmagadora dos economistas não questiona. Isso virou uma espécie de mandamento, né, na economia. Pouca gente vai questionar qualquer uma dessas coisas, por isso que a gente coloca como princípio básico de economia. São coisas que a gente deveria já aprender logo no início, né, entronizar, isso já está na nossa mente desde o início, porque isso vai ter validade para uma série de coisas que vocês vão aprender à frente. E aí, pessoal, avançando na nossa revisão de economia política, eu vou também pedir licença para vocês para não perguntar se há alguma dúvida, porque a gente já teve essa aula, esse conteúdo com mais detalhes na aula passada, mas avançando na nossa revisão, vamos falar dos conceitos que envolvem o lado do consumo e o lado da produção, ou o lado da demanda e o lado da oferta, que são as duas forças mais poderosas do mundo, né? Então, o lado da demanda e o lado da oferta. Na primeira aula que eu tive com vocês, eu falei a respeito de um certo equívoco que acontece muitas vezes quando nós estamos aprendendo economia ou quando nós estamos analisando alguma questão econômica, que a gente imaginar, às vezes, raciocinar aquela questão de uma ótica inadequada, né?
Então eu falei para vocês o seguinte, gente, eu vou falar assim, o salário mínimo aumenta e aumenta o desemprego, né? Acontece um aumento nos custos, o empresário repassa esse aumento na ponta. Putz, cara, empresário também não é fácil, né? Que é sempre mais lucro, né? Que é a polêmica recente, né, de combustíveis. Pô, o governo baixou os impostos, mas na ponta aqui eu não estou pagando menos. E a gente tem a mania de raciocinar normalmente de um polo apenas daquela situação. Quando, na verdade, não importa se na maioria das vezes você é consumidor, a gente normalmente é consumidor da maioria das coisas, a gente produz uma quantidade pequena de coisas, aí consome uma quantidade muito maior. Então a gente tem a tendência de analisar com a cabeça do consumidor, né? E fica parecendo que é um empresário, o político, né? O político é um cara terrível, né? Só pensa no próprio interesse. Mas, na verdade, dependendo do polo em que você está, de uma situação, você vai pensar no seu próprio interesse. Quando você olha a gasolina subindo e você acha que ela não deveria subir, quando você olha o salário subindo e o desemprego aumentando, você acha que ele não deveria aumentar, você está olhando com a ótica da sua própria ótica, né, individual, a sua própria ótica de consumidor. Então, você, enquanto consumidor, quer pagar o mínimo possível em qualquer produto. Você quer ter o máximo de benefício em qualquer transação que você faz. O problema é que se você tiver, por algum motivo, do lado da oferta, você vai estar raciocinando da maneira inversa. Então, eu dei o exemplo de uma pessoa que é funcionária de uma empresa terrível, uma empresa que tem uma política empregatícia assim, muito onerosa, né? Um patrão assim, intragável. E aí você pega ranço, né, disso. Mas se você precisar fazer uma venda de algum objeto usado, você vai tentar tirar o maior lucro possível, né? Você vai tentar botar o maior preço possível. Então, essa ótica do consumidor e do produtor, ela depende de que polo você está numa determinada relação, ok? Então, não tem nada a ver com relação de classe, relação profissional, não. Depende em que polo você está e dependendo do polo que você esteja de uma determinada situação econômica, você tem mais ou menos incentivos para agir de uma forma ou de outra. Tá? Então, para a gente consolidar isso aqui e fazer aquela revisão, nós temos aqui o lado da demanda. A demanda, ela vai refletir a quantidade de bens e serviços que os agentes econômicos estão dispostos a consumir a partir de um determinado nível de preço. Ou seja, a demanda reflete a quantidade de bens e serviços que as pessoas estão dispostas a consumir dependendo do nível de preço. Enquanto a oferta significa a quantidade de bens e serviços que os produtores estão dispostos a oferecer, produzir, distribuir no mercado, dependendo do nível de preço. Nós podemos ver que tanto oferta quanto demanda são uma relação entre preço e quantidade, ok? Quando nós estamos falando tecnicamente de oferta e demanda, nós estamos, de alguma forma, refletindo uma relação entre preço e quantidade, ok? Oferta e demanda tem a ver com preço e quantidade. Uma coisa que acontece muito é que no jargão da economia, e aí eu estou fazendo essa explicação só para poder pontuar isso, no jargão da economia, nós acabamos, por um hábito, tá? da área de quem opera economia e finanças, a gente acaba falando de uma maneira mais rápida, né? De uma maneira menos técnica, e às vezes a gente relaciona demanda e oferta somente com quantidade, tá? Mas tecnicamente, demanda e oferta são uma medida entre determinado preço e determinada quantidade. Porém, se em algum momento da aula eu acabar falando demanda e ficar um pouco solto, né? Pô, onde é que está o preço disso? Pode ser que eu tenha assim, deixado escapar um jargão que a gente acaba utilizando para refletir apenas a quantidade de um determinado produto. Mesma coisa em relação à oferta. Bom? Feita essa ressalva, vamos relembrar, né, como é que funciona a lei da demanda. Eu falei para vocês que eu costumo melhorar os slides, uma coisa que eu tinha me preparado para melhorar e reduzir nessa salada de frutas de cores aqui, tão horrível esse cor, e esqueci de fazer isso. Então, me perdoem que está agredindo os olhos. Lei da demanda. Olha o que a lei da demanda fala. Tudo o mais constante
quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai. Então, refletindo a lei da demanda, nós temos que, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada, ou a quantidade consumida, ou a quantidade desejada, demandada, consumida, desejada, cai. Isso, obviamente, todo mundo, pô, claro, né? Se a coisa está mais cara, eu vou comprar menos, né? Isso decorre de dois fatores, principalmente. Primeiro, o primeiro fator mais óbvio, né? Por que que isso acontece? Porque quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. O primeiro fator é o seguinte: o nosso orçamento, né? O nosso dinheiro, os nossos recursos, eles são limitados, certo? Então, existe uma escassez de dinheiro, certo? Ninguém é rico infinitamente. Então, se algo ficou mais caro, ele vai consumir uma fatia maior do meu orçamento. E aí pode ser que eu não consiga comportar aquela fatia maior. Então, o que eu faço? Eu reduzo o consumo, ok? Então, a fatia cresceu porque o preço ficou mais alto, eu vou reduzir a quantidade para caber de novo no orçamento. Então, se eu saía antes e comia 5 churrasquinhos a R$10, se o churrasquinho for para 15, às vezes eu vou poder comer só 3, só 2, né? Então eu vou ter que reduzir essa quantidade consumida, porque eu não tenho dinheiro infinito. O segundo aspecto que causa essa mudança é que o custo de oportunidade se altera. O custo de oportunidade se altera. Então imagine o seguinte: você tem lá o cinema custa R$30, ok? E o teatro custa 40. Você gosta muito de teatro, mas o cinema está bem mais barato. Então o que você faz? Você vai ao cinema. Agora, se o cinema passa para R$40 e o teatro passa para R$42, a diferença que antes era de R$10 cai para 2. Como você gosta mais de teatro, o que você faz? Você vai ao teatro. Mesmo que o preço das duas coisas tenha subido, mas isso mexe com a sua percepção de valor, ou seja, o seu custo de oportunidade. Eu gosto muito de teatro, mas ele está bem mais caro. Então, o meu custo-benefício não compensa. Agora, se o cinema que antes compensava esse custo-benefício fica mais caro, embora o teatro também tenha ficado um pouco mais caro, mas a relação custo-benefício se altera. Então, essa relação de que quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, isso ocorre na vida real, acontece por quê? Primeiro, por uma questão orçamentária, né? Um orçamento limitado, dinheiro escasso, limitado, ou seja, o dinheiro ele é escasso, ok? E além disso, modificam-se os incentivos, modifica-se o custo de oportunidade, ok? Então, nós temos uma mudança nos incentivos. Por isso que nós temos essa lei da demanda. Quando um bem fica mais caro, a quantidade demandada dele cai. Mas sempre com uma ressalva: se tudo mais se mantiver constante. Porque se o preço de uma coisa fica mais caro, mas o salário também aumenta, no fim das contas pode ser que o resultado líquido seja a mesma coisa. Ou seja, o cinema ficou mais caro, mas o salário aumentou, então a pessoa continua consumindo a mesma coisa. Por isso que nós sempre fazemos a ressalva de tudo mais constante. Tudo mais constante, quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade demandada cai. Ok? A mesma coisa em relação à oferta, só que inverso. Porque veja só, quando você é consumidor e o preço de uma coisa sobe, você tem a tendência de querer pagar mais barato. Ou você vai consumir menos, certo? Foi o que eu expliquei agora há pouco. Só que do ponto de vista do ofertante, quem que é o ofertante? O ofertante, ele é... O que é o lado da oferta, né? Às vezes a gente fala, mas não entende muito bem. O que é o lado da oferta? O lado da demanda é fácil. O que é demanda?
Demanda é quem está consumindo alguma coisa. Okay? Então ele é o consumidor. É a ótica do consumidor. Ok? Já a oferta é a ótica do produtor, do distribuidor, de quem está colocando, ou seja, quem está oferecendo bens e serviços a outros. Vou botar outrem, né? Para ficar que a gente está no curso de inglês, de inglês de direito, a outrem. Então, esse é o lado da oferta. E quando você está ofertando, vendendo algo para alguém, você sempre quer um preço mais alto. Então, nós dizemos que quando um preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta também. Ou seja, enquanto nós temos na demanda uma relação inversa, preço para cima, quantidade para baixo, na oferta é o contrário, preço para cima, oferta para cima. Se você está ganhando mais fazendo uma coisa, você quer fazer cada vez mais, certo? Então, se o preço de algo sobe, você quer ofertar mais. Então, se você é empresário do setor sei lá, de roupa, e as roupas em geral estão subindo, você quer colocar mais roupa para vender, você quer ganhar mais, certo? Então, toda vez que o preço de algum bem está subindo, a quantidade ofertada também sobe. Se desloca na mesma direção. Isso tem uma explicação, né? Que, obviamente, a primeira delas é que nós queremos, né, aumentar a nossa receita, né? E que, normalmente, uma receita mais alta... Professor, Oi. tá falhou muito aí agora. Tá, a partir de qual ponto que falhou? Voltou já? Para mim não falhou não, professor. Na parte que você falou que quanto mais a demanda, essa parte aí da oferta. Tá, eu vou repetir. Quanto mais sobe... Eu vou repetir, pode ser algum problema. Um instantinho, pessoal. Não sei se travou para algumas pessoas, só para uma, mas o que eu estava falando é o seguinte: da mesma forma que eu expliquei, né, por que a quantidade cai quando o preço sobe, por que a quantidade sobe aqui quando o preço sobe? Porque receitas mais altas, ou seja, um preço, olha só, o preço, quando ele sobe, o preço mais alto de uma mercadoria, de um serviço, é igual receita mais alta para a empresa, faturamento mais alto. Um faturamento mais alto geralmente está ligado a um lucro mais alto. Por isso que quando o preço sobe, a quantidade ofertada sobe. Então vejam que nesse exemplo hipotético, quando uma mercadoria ela é negociada a R$15 a unidade, nós temos, por exemplo, 2 milhões de unidades colocadas no mercado. Mas se essa mercadoria tivesse o preço de R$50 a unidade, nós teríamos o interesse dos produtores de ofertarem 6 milhões de produtos. Por quê? Porque eles iam querer pegar esse aumento de preço, né, transformar isso em faturamento. Para a gente entender isso de uma maneira muito simples, imaginem um pasto. Tá? Imaginem um pasto, você tem aqui um fazendeiro, ok? Você tem um fazendeiro aqui, e ele tem um pasto. Metade do pasto dele é de plantação, sei lá, de cana. Ok? Então, é uma plantação de cana aqui. Do outro lado, ele tem boi. Parece uma centopeia aqui. Mas tá bom, é um boi. Então, de um lado ele tem cana, do outro lado ele tem boi. Se o preço da carne de boi começa a subir muito, então começa a subir o preço da carne de boi, vamos imaginar justamente o que aconteceu aqui na pandemia, né? O preço da carne disparou. E o que esse produtor deveria fazer? Se o preço da carne de boi está subindo muito, ele deveria tirar essas canas daqui e botar só boi, certo? Isso qualquer pessoa faria, né? Se você tem uma empresa, uma loja, aí você tem uma certa linha de roupa que está com preço disparando. Você tem duas gôndolas, né? Uma gôndola vende uma roupa ABC e a outra gôndola vende a roupa XPTO. O preço da XPTO está disparando. O que você faz? Para de vender ABC, compra mais XPTO para vender. Isso é óbvio, né? Então, o lado da oferta é aquele que busca, né,
um retorno adicional por conta do preço estar subindo. Então, ele vai querer ofertar mais se o preço está subindo. Então, você vai ligar para o seu fornecedor, vai pedir mais roupa, o fazendeiro vai querer colocar mais gado no pasto. Isso é racional, independentemente de onde você veio, de se você é pobre, se você é rico, se você é ateu, se você é cristão, se você, sei lá, islâmico, qualquer que seja, espírita, enfim, qualquer que seja a sua crença, isso é racional do ser humano, tá? Em qualquer tempo. Então, a lei da oferta e a lei da demanda são chamadas justamente de lei porque elas operam desde que o homem é homem e vão operar sempre, certo? Porque nossa cabeça é feita ela é montada para operar assim. Então, é igual a lei da gravidade. A gente não descobriu a lei da gravidade não tem os seus postulados, a lei da oferta e da demanda tem seus postulados, tá? Eventualmente, como eu falei anteriormente, essa lei da oferta e da demanda, ela pode ser flexibilizada em alguns casos, tá? Por isso que é muito importante o entendimento de que tudo o mais constante, não havendo qualquer outra mudança, que não seja o preço, nós teremos do lado da demanda e da oferta esse comportamento previsível. Só que, como eu falei, algumas coisas podem mudar em paralelo. Do lado da demanda, imaginem que, novamente, o preço subiu. O que a gente espera? Uma queda no consumo. Porém, ao mesmo tempo que esse preço subiu, por outro motivo qualquer, a renda aumentou. Então, eu tive o preço subindo com a renda subindo. Isso flexibilizou, por exemplo, a limitação orçamentária das pessoas. Então, pode ocorrer, às vezes, um determinado aumento de preço que não vai causar a queda de consumo, mas porque ocorreu um aumento de renda ao mesmo tempo. Se tivesse havido só o aumento de preço, isso não teria acontecido. Aumentou o preço, a demanda ia cair. Porém, algumas outras coisas operaram para que esse efeito fosse diluído, que ele fosse compensado, tá? Então, nós temos, por exemplo, a renda, o preço de bens relacionados. Então, eventualmente, eu tenho uma modificação no preço de um determinado bem, o outro sofre um reflexo, tá? Vamos supor, feijão ficou mais caro. Vai acontecer uma queda na demanda do arroz. Pô, mas peraí, não teve modificação no preço do arroz? Pois é, mas eles são bem relacionados. Nesse caso, são bens complementares. Eles andam em conjunto, porque eu como arroz com feijão. Se eu estou comendo menos feijão, eu estou comendo menos arroz, tá? Então, são os bens relacionados. Isso pode haver, o preço de alguma coisa subiu muito, mas o consumo disparou. Pô, como é que você explica isso, Igor? Se a lei da demanda diz que se o preço sobe, a quantidade cai. Pois é, mas aquilo caiu nas graças do consumidor. O consumidor adora. Isso é muito comum, por exemplo, em tendência, né? Às vezes uma determinada roupa, um determinado visual, um determinado adereço, ele cai nas graças populares, aquele negócio dispara de preço e ele continua sendo consumido, às vezes até mais. Eu não sei se vocês conhecem aquele negócio fidget toys, né? Que tá uma febre com as crianças, que é um negócio que fica apertando, assim, um negócio colorido, você fica apertando, que dizem que desestressa as crianças. Vocês veem como é que a gente está, né? As crianças, nessa pandemia, 2 anos em casa, estão estressadas. Imagina a gente estar com as crianças em casa. Bom, mas esse fidget toy, minha esposa falou assim, eu vou comprar um fidget toy para nossa filha mais velha. Eu falei, tá bom. Eu vi na internet, ela me mostrou o que é. Eu falei, deve ser uma besteirinha, R$10. R$60 o fidget toy. Duvido que há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, ele custasse R$60. Então, o preço disparou, mas por que isso está vendendo? Porque caiu nas graças, né? As crianças agora querem fidget toys. Daqui a pouco chega no camelô e o preço abaixa de novo, né? Concorrência operando. Mas nesse momento, o preço disparou e está todo mundo comprando, porque, vocês sabem, né? Criança é um bicho complicado. Bom, só para dar um exemplo, né, da preferência do consumidor. Então, mesmo que o preço tenha se deslocado, a preferência do consumidor se deslocou também, às vezes até mais. Então, se eu valorizo mais uma coisa, eu pago mais. Vocês lembram aquela febre iogurteria? Cara, iogurte congelado é uma porcaria esse negócio, né? E todo mundo pagava um absurdo para tomar iogurte congelado. É horrível isso. Não tem nem comparação com sorvete. Mas começou a surgir um monte desse negócio, cobrando caro, né? Uma época aí, a maioria da turma era nova ainda, né? Isso tem uns 10, 15 anos, talvez. Bom, mas foi uma febre na época. E todo mundo pagava porque virou moda. Naquele momento você tomar iogurte congelado, né? Hoje você não vê um. Mas enfim, a preferência do consumidor modificou. Consequentemente, você teve também uma modificação nessa relação da lei da demanda. E as expectativas futuras? Imagina que a gente tem uma notícia, olha, vai faltar água. Daqui a 1 ano vai começar a faltar água. Nós não esperamos as coisas acontecerem
para a gente tomar a nossa decisão. Né? O ser humano tem disso. É o que a gente chama na economia de profecia autorrealizável. Ou seja, se eu acho que vai acontecer, autorrealizável. Profecia autorrealizável. Se eu acho que determinada... Eita. Se eu acho que determinada coisa vai acontecer, eu já tomo decisões agora, tentando considerar, né, esse cenário futuro do que vai ser modificado. Então, se eu espero que uma coisa vai subir de preço, eu vou tentar comprar ela agora. O problema é que quando eu começo a comprar ela agora, todo mundo fazendo isso, o preço começa a subir, né? Porque o negócio começa a ficar escasso no mercado. Então, esse tipo de coisa vai também operar para flexibilizar a lei da demanda. A mesma coisa em relação à oferta, tá? A oferta também tem seus modificadores, ok? Então, o preço dos insumos, então se a matéria-prima fica mais cara ou mais barata, isso pode modificar aquela relação de preço para cima, quantidade para cima. Tecnologia. Então, vocês vão lembrar do seguinte, quanto que custava proporcionalmente um computador? Agora o dólar está disparado, né? Mas na minha época, quando eu era criança, um computador era caríssimo, era muito caro, né? Então, para você ter um computador em casa, você contava nos dedos os colegas que tinham um computador em casa. Na minha sala, era um amigo meu que o pai dele é médico. Então, ele era o único que tinha computador em casa, quando eu era novinho, né? Quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, 8 anos. Então, você ter um computador em casa era um absurdo, tá? Porém, a tecnologia para poder produzir computador, ela se popularizou tanto, a matéria-prima caiu de preço, você consegue ser muito mais eficiente na linha de produção, que apesar do preço dos computadores ter despencado, a oferta subiu muito. Por que que isso foi possível? Porque a tecnologia produtiva avançou bastante, consequentemente você conseguiu ofertar mais mesmo a um preço menor, tá? Então isso é também uma flexibilização da lei da demanda. Então, apesar de ter havido uma queda nos preços, você teve uma oferta muito maior, porque a tecnologia de produção foi modificada, a matéria-prima também ficou mais barata. E, por fim, a expectativa futura. Se eu acho que meu concorrente vai baixar o preço, eu vou baixar o preço agora. Às vezes eu vou até colocar mais no mercado para eu tentar capitalizar em cima dele. Isso é só um exemplo, mas as expectativas elas se modificam a todo momento, né? E normalmente é uma das forças mais fortes que a gente tem são as expectativas. O que a gente acha que vai acontecer já está modificando o nosso comportamento, né? Se eu acho que uma coisa vai ficar mais cara, eu compro agora. Se eu acho que vai ficar mais barato, eu seguro a minha compra. Isso explica muitos dos fenômenos econômicos, né? Você entender a maneira pela qual a mente imagina o que vai acontecer. Isso é muito verdade no mercado financeiro, né? Que é a minha área, mais propriamente, no mercado financeiro. Isso é extremamente importante, né? Você tentar mapear as expectativas dos agentes econômicos para tentar tomar decisões. Então, uma das forças que mais modificam, né, a oferta e a demanda são as expectativas futuras. Então, essas duas forças, quando elas estão atuando, a força da demanda e a força da oferta, ou a lei da demanda e a lei da oferta, quando elas estão atuando, elas estão a todo momento tentando chegar a um equilíbrio, né? Imaginem que, se a gente pudesse fazer uma analogia sobre oferta e demanda na vida real, seria mais ou menos um leilão, uma negociação, na verdade, né? Mais ou menos uma negociação. Imagina que você está comprando um carro de alguém, e é sempre assim, né? Você chega e fala, eu pago 20 mil. Não, mas eu estou vendendo por 24. Putz, 21.500. Não, 23. Cara, 22.500. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, 22.750. Enfim, nem sei se eu já cheguei, se o preço do Brasil para baixo. Mas é mais ou menos assim. A lei da oferta e da demanda é uma negociação que acontece, é o reflexo, né, de negociações que acontecem a todo momento, envolvendo uma série de produtos, uma série de consumidores e produtores, uma série de bens e serviços. E essas forças de oferta e demanda, elas estão a todo momento interagindo. Quando nós conseguimos identificar um ponto em que essas forças se equilibram, nós chamamos de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É onde as forças de oferta e demanda se encontram. É mais ou menos quando você fecha a negociação. Então, qual foi o ponto de equilíbrio dessa negociação do carro que eu mencionei? O ponto de equilíbrio foi o valor de 22.750. Tá? Então, esse foi o ponto de equilíbrio daquela negociação. Quando nós consideramos a média dos pontos de equilíbrio, por exemplo, da venda de carros usados, nós podemos apurar esse equilíbrio de mercado na chamada tabela FIP, por exemplo.
Então, a tabela FIP é uma espécie de equilíbrio de mercado. Ela está dizendo qual é a média das negociações que são fechadas, né, em cada veículo, em cada modelo de veículo. As leis da oferta e da demanda são assim. Elas estão a todo momento interagindo, a todo momento se comunicando e chegando a um equilíbrio. Em um mercado normal, esse equilíbrio, que não é exatamente um preço e uma quantidade, é mais ou menos uma média, é mais ou menos ao redor desse preço, ao redor dessa quantidade, né? Então, isso reflete mais ou menos uma média, só que isso está a todo momento andando. Num mercado normal, esse equilíbrio não se desloca muito, né? Ele fica mais ou menos no mesmo patamar ali. Então, o preço de uma determinada mercadoria acaba não oscilando tanto. Quando o mercado está mais estressado, tem muita coisa acontecendo, esse equilíbrio ele se desloca mais, né? Então, ele vai mais para cima, mais para baixo, ou seja, o produto fica mais barato e a quantidade dele no mercado cai ou sobe, ele fica mais caro, a quantidade cai ou sobe, mas esse equilíbrio de mercado reflete o que nós chamamos de intersecção ou encontro das forças de oferta e demanda, né? Então, imaginem que um preço de equilíbrio é uma relação entre uma situação de equilíbrio, um equilíbrio de mercado, é uma relação entre um determinado preço e uma determinada quantidade. Ou seja, vamos supor que isso aqui seja R$50 e aqui nós estejamos falando de 3 milhões de quantidades. E que isso aqui reflita, por exemplo, um mercado de máquina de barbear. Então, aqui nós temos o mercado de máquina de barbear e nós podemos dizer que, se forem ofertadas nesse mercado 3 milhões de maquininhas, vamos pensar no mercado brasileiro, a um preço médio de R$50, todos esses 3 milhões aqui, eles serão consumidos a esse preço, ok? Como isso flutua, esse equilíbrio ele vai modificar um pouquinho. Então, eu posso falar de 2,8 milhões de unidades que são comercializadas a R$52, eu posso falar, ok? O equilíbrio de mercado ele não é estático, mas ele revela essa interação entre oferta e demanda. E pessoal, antes de eu avançar, alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Alguém não tinha visto esse conteúdo? Professor, só repetir aí, por favor, o que é ponto de equilíbrio? É quando... O ponto de equilíbrio é quando existe um encontro entre a oferta e a demanda. Ou seja, uma interseção. Um encontro. Isso. Professor, você só está falando um pouquinho rápido. Desculpa. Tá um calor danado aqui também, eu não levantei para poder abrir a janela. Tá um calor danado aqui, eu tô agitado, acho que é isso. Eu vou e também porque eu tô querendo acelerar um pouquinho, pode ser mais até uma lembrança, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Obrigado, Maria Fernanda, pelo alerta. Então, pessoal, professor, eu tenho uns slides lá do primeiro período. Eu tô lembrando que o senhor deu, eu vou dar uma relida também, então, né? São idênticos, tá? Tá bom. É a mesma coisa. Pessoal, alguém não teve essa matéria, não viu esse conteúdo antes? Seja em outra faculdade ou na própria faculdade. Alguém não viu esse conteúdo antes? Só para também eu calibrar nessa velocidade que a colega me alertou aqui de explicação. Como na minha cabeça eu estou fazendo mais uma revisão, por isso eu estou acelerando propositalmente um pouquinho mais. Bom, eu imagino que todo mundo imagino que todo mundo tenha visto, ou que quem não me respondeu pode estar vendo o jogo do Flamengo, né? Mas, vamos lá. Essa interação entre as forças de oferta e demanda, elas não são idênticas em todo momento. Elas não são idênticas em todas as mercadorias, em todos os tempos históricos, em todas as configurações sociais. Foi ruim esse exemplo, esquece configurações sociais. Eu quero dizer o seguinte: essas interações entre oferta e demanda, elas dependem muito, às vezes, do tipo de mercadoria que a gente está tratando, do tamanho do mercado que a gente está analisando, da natureza do bem e serviço que está sendo negociado,
do momento histórico, né, que a gente está tratando. E quando a gente vai olhar no detalhe para essas coisas, nós estamos falando, em última instância, nas maneiras pelas quais o mercado se estrutura. Porque dependendo da estrutura do mercado, as forças de oferta e demanda, elas vão se relacionar de uma maneira um pouquinho diferente. Uma delas vai ter mais força que outra pode ter, às vezes, um poder de pressão sobre, por exemplo, a oferta sobre a demanda sobre a oferta. E essas estruturas de mercado, elas são extremamente importantes para o direito, porque a maneira pela qual você analisa e tenta influenciar uma estrutura de mercado é completamente diferente da maneira pela qual você analisa e tenta influenciar uma outra estrutura de mercado. O que eu quero dizer é que o direito ele tem que ter regras diferenciadas, por exemplo, para um monopólio em relação às regras de um mercado de concorrência perfeita. Eu não posso tratar um mercado que nós chamamos de concorrência perfeita, eu já vou falar sobre ele um pouquinho à frente, da mesma maneira que eu trato um monopólio, tá? Porque são mercados distintos. A maneira pela qual as forças de oferta e demanda se relacionam são completamente diferentes. O mercado de monopólio, que é aquele que talvez seja o mais fácil da gente entender, ele é caracterizado pela presença de um vendedor, distribuidor, ou qualquer que seja a alcunha dele, ou seja, um participante no polo da oferta, enquanto nós temos inúmeros participantes pelo lado da demanda. Ok? Então, do lado da oferta, eu tenho apenas um participante, enquanto do lado da demanda, eu tenho inúmeros. Isso faz com que esse participante do lado da oferta, ele tenha um poder muito grande, certo? Porque só ele oferta naquele mercado. Então, imaginem que se a gente tivesse somente um ofertante de carne, o preço da carne ia ser o quanto aquele fazendeiro quisesse, aquele frigorífico quisesse, certo? Se eu tivesse só um ofertante de água mineral, ele poderia cobrar R$50 na água mineral, a princípio, né? Vamos tirar daqui a questão jurídica. Então, no mercado monopolista, o mercado em que nós temos somente um produtor, nós temos um grande poder de mercado pelo lado do ofertante, do vendedor. Nesse caso, ele tem uma influência significativa, né, sobre esse mercado, na ausência de qualquer restrição legal. Ah, Igor, mas por que esses mercados existem? Né? Por que o governo não faz alguma coisa? E a gente tem que analisar, às vezes, por que esse mercado ele é monopolista. Normalmente o mercado ele é um monopólio porque existem muitas ou elevadas barreiras de entrada de competidores. Ou seja, nós temos um monopolista, uma empresa ofertando, porque as outras não conseguem entrar nesse mercado. Por que elas não conseguem entrar nesse mercado? Muitas vezes, esse mercado ele é um mercado muito caro, precisa de muito dinheiro para poder entrar nesse mercado. E nem todo mundo tem esse dinheiro, ou naquele momento, outras empresas não têm esse dinheiro. Né? Então, pode ser um mercado muito custoso. Pode ser um mercado que seja um monopólio legal, ou seja, existe uma lei que impede outras pessoas de competirem. Pode ser que esse monopólio seja um monopólio natural, não tem espaço para haver um outro competidor. Só cabe um, né? Por alguma limitação física, não tem espaço realmente geográfico, né? Para você ter outros competidores. Então, pode ser muito custoso operar nesse mercado, e aí, se você divide essa demanda por dois, nenhuma das empresas se paga, né? Então, esse mercado ele tem tantos custos que se você tiver a demanda dele dividida, ninguém é viável. Logo, você só tem espaço para uma empresa. Só uma pode operar, ok?
Por outro lado, você pode ter um monopólio porque a lei impede outras empresas. Ou às vezes você não tem realmente como, não tem possibilidade física de ter dois competidores. Por exemplo, imagina uma estrada, né? Uma estrada litorânea. Só tem um litoral, como é que você vai passar duas estradas? É difícil, né? Às vezes não tem espaço mesmo para você ter duas estradas. Então aquilo vai ser um monopólio, tá? Independentemente do motivo, aliás, não independentemente, né? Dependendo do motivo, você tem algumas saídas legais para tentar melhorar essa situação. A questão toda é que, nesse caso, o poder da oferta sobre a demanda é muito grande. E na ausência de restrições legais, a tendência é que o ofertante ele pressione o consumidor a pagar mais caro por um produto ruim. Então, no mercado de monopólio, a oferta tem um poder elevado, quase absoluto, dependendo do mercado, sobre preço, quantidade e qualidade. Por que é interessante, do ponto de vista do direito, a gente entender isso? Se eu digo que, e do direito da economia, né, da nossa matéria, vamos colocar, se eu digo que a análise econômica do direito é uma tentativa de tornar o direito mais eficiente, esse ponto aqui é um ponto de atenção em relação à ineficiência. Se eu tenho uma única empresa, uma única pessoa capaz de determinar preço, quantidade e qualidade, ela pode manipular, esse mercado de forma a atender apenas o seu próprio interesse, ok? Então, isso é uma fonte de ineficiência. Eu posso estar enriquecendo muito um lado apenas desse polo de negociação, que é o lado da oferta, né? De uma maneira que seja ineficiente para a sociedade, né? Aquela empresa, ela impede o desenvolvimento, às vezes, de outros competidores, ela impede, às vezes, o acesso a bens melhores, ou ela deixa aquelas pessoas com bens de uma qualidade muito pior, né, do que pessoas em outras localidades teriam. O direito, nesse caso específico, ele tem a necessidade de regular o monopólio ou supervisionar esse monopólio de uma maneira mais pesada, né? Ou seja, o direito precisa intervir nessa atividade econômica, precisa supervisionar essa atividade econômica de uma forma mais forte, porque na ausência dessas restrições legais, a tendência é que o ofertante, ele oprima, né? Isso sem qualquer carga sociológica, mas ele oprima o consumidor no sentido de extrair uma margem de lucro maior, colocando o preço lá em cima, e entregando um produto com uma qualidade bem ruim, porque ele não tem incentivos do ponto de vista do então o monopolista é um cara muito malvado. Não, ele não tem incentivos para fazer diferente. Porque se ele oferecer um produto bom ou um produto ruim, ele vai vender do mesmo jeito. Se ele oferecer um produto caro, um produto barato, ele vai vender do mesmo jeito. Então é melhor que ele ofereça um produto caro, né, e uma qualidade ruim, porque normalmente qualidade ruim significa um custo mais baixo. Logo, se ele coloca uma qualidade ruim a um preço elevado, a margem de lucro dele sobe. Por que ele vai abrir mão de margem de lucro se ele não tem competidor, se ele não tem concorrência? Né? Qualquer um de nós faria algo parecido, tá? Então, aqui a gente não está tratando se é bom ou ruim. Nesse momento, a gente está analisando o mercado como ele é, ok? Esse ponto roxo é o que a gente deveria fazer, economia normativa. Regular, supervisionar esse mercado de uma maneira mais pesada, ok? Um outro mercado que a gente conhece muito bem é o mercado de oligopólio. Qual que é a diferença do oligopólio para o monopólio? O oligopólio, ele tem mais competidores. O oligopólio não tem um só, pode ter 2, 3 ou vários, tá? Então nós temos mais de um ofertante. Mas ainda assim são poucos. Além disso, eles oferecem produtos pouco diferenciados. Então, se você olha, se você viaja numa companhia como a TAM e a Gol, Latam, né, e Gol, não sabe qual a diferença. Se você entrar de olho fechado no avião, você não vai saber que avião você está. Porque é muito pouco diferenciado, né? Um tem um biscoitinho Clube Social, tem um biscoitinho Maisena, sei lá. Mas, do ponto de vista do grosso do negócio, né, o ponto de vista do que é determinante, são muito parecidos, tá? Então, você não tem um diferencial que gere, né, competição por preço.
Ah, não, eu estou cobrando mais caro porque eu tenho mais qualidade, então eu da Latam posso cobrar 20% mais. Não, está fazendo basicamente a mesma coisa. Então você tem poucos ofertantes, apesar de serem mais de um, são poucos ofertantes, os produtos são pouco diferenciados. Consequentemente, quem tem um poder maior nessa relação? Novamente, os ofertantes. Os ofertantes têm um poder maior de influência sobre o preço e sobre a qualidade. Então, novamente, o ofertante ele vai praticamente determinar o preço e a qualidade e a quantidade daquele mercado. Ok? Novamente, temos um problema aqui, não tão grave quanto o monopólio, mas ainda assim um problema que merece atenção. Ah, Igor, por que existe oligopólio? Mesma coisa. Por que existe oligopólio? Pelo mesmo motivo que nós temos o monopólio. Barreiras de entrada elevadas. Então, imagina uma companhia aérea. É barato começar uma companhia aérea? Nem um pouco. Né? Então, realmente é difícil imaginar um mercado que tenha 15 companhias aéreas muito competitivas. Primeiro, que talvez você não tenha nem demanda para isso tudo, né? Não vai nenhuma, se tiver 15 companhias, nenhuma delas se paga. E além disso, talvez não tenha 15 empresas com capacidade naquele país de colocar dinheiro nesse negócio. Né? Isso nós chamamos de barreiras de entradas elevadas. Essas barreiras podem decorrer de questões financeiras, como mencionei agora, podem decorrer de questões legais, né? Então pode ser muito burocrático, pode ser proibido, pode ser, não é nem proibido, mas pode ser necessário uma autorização que não é fácil de conseguir, né? Pode ter uma série de outras limitações. Da mesma forma, o direito tem que ter uma atenção especial aqui, porque, novamente, quando você tem um dos polos da negociação com uma força muito maior do que a outra, você pode ter aqui uma fonte potencial de ineficiência econômica. Então, existe uma potencial ineficiência econômica. Uma potencial ineficiência econômica, né? Nesse mercado. Você não vai ter o melhor desenvolvimento possível para aquela sociedade. Então, logo, o direito ele deveria analisar bem esse mercado e regular esse mercado de uma maneira um pouquinho mais rígida, menos rígida do que o monopólio, mas um pouco mais rígida. Nós temos também as duas últimas figuras que nós vamos falar, a concorrência monopolística e a concorrência perfeita. Nesses dois casos, nós temos muitos ou alguns compradores e vendedores, mas no caso da concorrência monopolística, nós temos um diferencial de produtos. Então, os produtos são diferenciados. Nesse caso, a competição existe entre eles, mas existe diferenciação de preços por conta da qualidade. Então, você comer um churrasco deixa eu pensar aqui, no Bento, não é a mesma coisa que você comprar um churrasquinho na esquina, né? Por isso que o Bento cobra o preço do churrasco lá em cima e o churrasquinho da esquina cobra bem menos, porque ele tem mais qualidade, certo? Então, nesse caso aqui, nós não temos um poder de barganha excessivo entre um lado ou outro, né, da relação. Tanto oferta quanto demanda tem um equilíbrio maior. E essa diferença de preço só existe por conta da diferenciação, que obviamente vai ter um ponto. O Bento não vai poder cobrar R$300 na picanha, enquanto o espetão está cobrando 25, né? Pouquíssima gente compraria R$300 no Bento, podendo pagar 25 no espetão, certo? Então, até certo ponto, essa diferenciação, ela gera realmente um poder maior para o lado da oferta. Nesse caso aqui, a intervenção do direito deveria ser mínima. Por quê? Porque esse é um mercado em que o equilíbrio de mercado, Igor, por que a gente estava falando de equilíbrio? Porque o equilíbrio de mercado aqui, ele é atingido naturalmente.
pela interação de oferta e demanda. Ó, Bento, isso aqui está muito caro, bicho, eu não vou pagar, não. Lógico que o consumidor não fala isso, né? Mas o fato dele parar de ir no supermercado, no restaurante, já é um indicativo. Então, ele vai lá e baixa o preço para 150. Então, ele chega a um equilíbrio de mercado, ok? O equilíbrio de mercado, nesse caso, é atingido naturalmente. Logo, você não precisa ter o direito mandando o restaurante baixar preço, certo? É diferente de um mercado de oligopólio e monopólio, que ele não, dificilmente vai se regular sozinho. Dificilmente vai se regular sozinho, porque você tem uma pressão. E no caso da concorrência perfeita, é mais ou menos um mercado em que você tem milhares, ou não vou nem botar milhares, não precisa ser milhares, mas inúmeros compradores e vendedores, inúmeros compradores inúmeros, inúmeros vendedores e inúmeros compradores, eficiente, porque ele vai ser dado simplesmente pela interação de oferta e demanda, porque não tem mais nada que vai influenciar. Os produtos são muito parecidos, você tem muita gente ofertando, então, eu vou deixar de comprar, eu vou comprar o tomate no Extra pagando R$ 25 enquanto o Hortifruti é 10. Você acha um churrasquinho que custa 25 no espetão e acha um churrasquinho custando 10 ali na esquina da sua casa. Mas um tomate custando 25 no lugar, o mesmo tomate custando 10 no outro, você não vai achar. Você pode achar 13 versus 10, 12 versus 10, mas os preços estão muito próximos. Porque nesse caso é muita gente competindo, ok? Então ninguém tem poder de influenciar, nem o consumidor, muito menos o produtor. Eu vou vender meu tomate 50% mais caro. Então você não vai vender, porque ninguém vai comprar. Tem muita gente vendendo tomate e não tem diferenciação. Então, que seja relevante. Tá? Não tem diferenciação que seja relevante. Logo, ninguém vai aceitar pagar 50% mais caro no seu tomate. Se não tem diferença perceptível, eu vou pagar mais caro no tomate. Nesse caso, o mercado ele vai entrar em equilíbrio. Então, esse equilíbrio aqui ele vai sempre mostrar qual é o patamar de mercado, ou seja, qual é o patamar justo para o mercado estar naquele momento. É aquele mesmo, você não tem o que fazer. Não adianta o governo intervir em preço de arroz, tomate, feijão, carne. Não adianta. Porque são mercados eficientes. Aquilo lá é livre interação entre oferta e demanda. Não adianta o governo tentar, o direito tentar se meter nessa relação, porque ele vai acabar fazendo besteira, porque aquilo ali já está na melhor relação possível. Aquele equilíbrio é eficiente. Então, se o direito, do ponto de vista da análise econômica do direito, deveria se preocupar com a eficiência, então, o direito você não tem nada a fazer nesse tipo de mercado. Né? Você não vai conseguir melhorar esse resultado como você poderia fazer em outras estruturas. Né? Então, quando a gente faz esse resumo, quando nós olhamos, por exemplo, para o monopólio, nós temos uma necessidade muito grande de atuação do direito, das regras jurídicas nesse mercado, porque nós temos um mercado altamente propenso à ineficiência. Então, no monopólio, o direito ele deve intervir com a mão pesada. Deve haver uma relação, assim, deve haver uma regulamentação bastante firme, bastante forte. No oligopólio, esse direito tem que ser mais brando. Porque, apesar dele ter problemas, não é igual ao monopólio, você não pode ter regras draconianas, né? Quando nós estamos falando de concorrência monopolística, ele tem que ser mais comedido ainda, porque esse é um mercado também altamente eficiente. Quando nós estamos falando de concorrência perfeita, é como se eu estivesse botando direito aqui em letra branca. Ele não deveria estar aqui, ou o mínimo do mínimo, tá? Porque nesse mercado nós temos mais eficiência. Então, o tamanho da intervenção do direito nesses mercados, o que interessa a nossa matéria estudar oferta e demanda e estudar essas estruturas de mercado? E dependendo do mercado que a gente estiver analisando, a resposta do direito vai ser diferente, porque a eficiência proporcionada por esses mercados é maior ou menor. Então, nós temos aqui como se fosse um eixo vertical,
em que nós temos mais ou menos eficiência. Cansei, falei muito mesmo. Quem me alertou que eu estava falando muito rápido, eu cansei aqui de falar. Mas espero que proveitoso, pessoal, até aqui, principalmente por ser, novamente, uma tentativa de revisão. Como ninguém falou que não estudou esse conteúdo, eu estou pressupondo que em algum momento da faculdade de vocês já estudaram esses conceitos. E aí, antes de eu tirar o print aqui da aula com os colegas, com o monitor, com peraí que eu... Pronto. Besteira aqui que eu travei meu mouse, calma aí. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Eu acho, né? Acho que foi só o mouse que travou. Já sei, minha caneta estava em cima do... A caneta estava em cima do aparelho aqui. Então, assim, queria perguntar, antes de eu tirar o print aqui da presença, se ficou alguma dúvida de vocês, se essa revisão foi proveitosa. Eu acho que se tiver alguma coisa mais para revisar de economia política, é muito pouco. A gente provavelmente já vai entrar na nossa matéria de análise econômica do direito. Mas eu queria saber, vocês ficaram com alguma dúvida a respeito do que foi passado, do que foi ministrado? Tá tranquilo, professor. Beleza. Antes da gente finalizar, pessoal, deixa eu só tirar o print aqui da presença. Bom, caí aqui com Está travando muito. Professor, tá travando. Acho que Pessoal, agora voltou. eu botei no meu celular aqui, só para poder encerrar realmente e agradecer a vocês aí, desejar uma ótima semana. Yuri, você falou que precisava falar comigo? Professor, na semana passada, estava assistindo a aula, aí minha internet deu ruim, foi no final. Minha internet deu ruim, eu não consegui voltar de jeito nenhum. Perguntei ao pessoal no grupo da turma se o senhor tinha feito chamado, o pessoal falou que o senhor tirou o print da tela aí, só queria avisar o senhor aí que eu estava presente. Beleza, vou anotar aqui na aula real. Deixa eu ver se eu cheguei a pegar o print, né? Realmente você não estava, não. Vou deixar Isso. anotado aqui. Já Tá. salvei aqui, eu salvo no arquivo. Já Tá salvei bom aqui. então, professor. Obrigado, Tá boa bom? noite. Obrigado. Pessoal, Boa noite, um abraço. professor. Boa noite, valeu. Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigado para vocês também. Boa noite. Boa noite. Tinha acontecido o mesmo problema de Yuri comigo. Eu pedi até para Laison te avisar, não sei se ele chegou a avisar. Avisou, mas deixa eu só anotar aqui, porque ele falou comigo no meio da aula e eu acabei não anotando. Pera aí.
Não, e o meu foi no finalzinho mesmo. Quando o senhor ia fazer, o meu caiu, não consegui voltar. Falei com o pessoal da turma, eles falaram, Não, ó, você tirou tranquilo. print. Tranquilo, tranquilo. Quem falou para mim que caiu, que eu tava em outra tela, que foi. Quem não. Fernanda. Maria Fernanda. Tá bom, Maria Fernanda, eu vou salvar aqui. Tá bom? Tudo Vou bem, colocar obrigada. aqui essa Boa noite. observação. Boa Valeu, noite, pessoal. valeu. Boa noite. Boa noite, boa noite.